Você vai assistir Em Destaque. Oferecimento Karcher. A Karcher tem os melhores equipamentos de limpeza. Encontre o seu na Difemac Ferramentas. Olá, tudo bem? Está começando o programa Em Destaque aqui na tela da TV Sim, também da Record News. Que bom ter a sua audiência e a sua companhia. Hoje no programa o assunto é comunicação. Comunicação aí no século XXI. A minha convidada é a Hilda Castro. Ela é dona da 1004 Comunicação e se tornou uma referência no estado em assessoria de comunicação, em comunicação empresarial. Esse é o assunto do nosso programa de hoje. Nós já estamos no ar. Seja muito bem-vindo ao programa Em Destaque, você que nos acompanha pela TV Sim e também pela Record News. Como eu disse na escalada, minha entrevistada de hoje é uma veterana da comunicação no Espírito Santo, uma comunicóloga, vamos dizer assim, de sucesso. Hilda Castro, conhecida, muito conhecida, né, pela 1004 Comunicação e uma das assessoras de imprensa, eu acho que mais requisitadas e mais respeitadas do Espírito Santo pela sua experiência de mais de 30 anos nesse segmento. Hilda, que alegria te receber aqui. Boa noite, bem-vinda. Nossa, boa noite, uma honra, né? Estar aqui no seu programa, falar com você. Obrigada pelos elogios. Realmente eu tenho muito tempo de mercado, tenho alguns bons clientes, mas o mercado hoje é bom. Tem outras empresas também muito legais e é um setor que, apesar das mudanças, segue em crescimento. Não, sem dúvida. E a gente está vivendo... Acho que a comunicação, mais do que qualquer outro setor, é um segmento que vive em constante mutação, né? Mudanças constantes. E a gente está vivendo um momento muito forte, né? De mudanças, de fortes mudanças. E a gente vai comentar sobre isso hoje no programa. Eu quero que a Hilda, com toda essa bagagem que ela tem de mais de 30 anos no mercado, conte pra gente. Mas antes da gente falar do momento atual, eu quero começar lá atrás, Hilda. Oba! Eu quero conhecer sua história. Eu conheço um pouco da história de Hilda, já conheço há muitos anos, como jornalista que sou, né? E jornalista conhece jornalista, mas eu quero conhecer a história, quero que quem está em casa também conheça a sua história. Vou te fazer uma pergunta bem emblemática aqui no programa. Oba! Quem é Hilda Castro? A Hilda Castro é uma jornalista de formação, nascida em Conceição da Barra, que quando chegou na faculdade escolheu, né, comunicação, das opções que tinham. Jornalismo parecia mais atraente, entrou na faculdade para ser repórter um dia. Tinha vontade de fazer TV, rádio? Eu fiz. Chegou a fazer? Eu me formei, trabalhei alguns anos na TV Gazeta como repórter, foi muito legal. Que bacana. Mas você jovem é muito inquieto, né? Então depois de um tempo eu comecei a achar que tudo bem, já sou repórter da Gazeta, já experimentei edição, apresentei algumas vezes e surgiu uma oportunidade de ir para São Paulo editar uma revista técnica. Que legal. Fui embora. Lá eu conheci um segmento que estava começando, que era a comunicação empresarial, pelas ferramentas de assessoria de imprensa, publicação, comunicação interna. Sim. Me encantei. Comecei a trabalhar com isso na revista, criamos lá a Elementar Assessoria de Comunicação. Isso lá em São Paulo ainda? Lá em São Paulo ainda. Mas São Paulo eu era mais uma, jovem, começando, eu senti que seria mais difícil. E eu entendi que o Espírito Santo não tinha ainda essa atividade, que se eu voltasse eu teria aqui uma área melhor para atuar, considerando como fator principal e positivo o fato de eu ser daqui também. E assim eu fiz. Vim, trabalhei um pouquinho no Isso em que ano, mais ou menos? 80, por aí. Década de 80? 80. Quando você... Não, 80 eu me formei, 90. Isso em 90, né? 90. Então, em 90 você começou esse segmento. Eu fui para São Paulo. Em São Paulo. Aí voltei um ano depois, talvez, para montar a 1004 aqui. E aí já chegou com esse foco? Com essa ideia, fui trabalhar no Bandes como assessora do banco. Que bacana. E aí montei a empresa e fui seguindo nos dois até que eu me senti segura. Criou musculatura para poder tocar a empresa. Isso. E uma curiosidade, né? A gente já começa com essa curiosidade. Eu conheço a Hilda há muitos anos, né, de mercado. A Hilda tem 30 anos de mercado, eu tenho a metade do tempo de mercado. Eu tenho 15 anos de mercado, de jornalista, eu sou um bebê, né? Me sinto um baby aqui do lado dela. E eu falo que eu gosto de ficar pertinho para poder sugando as experiências e aprendendo, né? Adoro ficar perto de Hilda sempre. E é verdade, todos os eventos que eu tô com ela, eu fico coladinho perto dela para poder pegando as experiências e aprendendo sempre, né? Eu acho que isso é muito legal. Agora, Hilda,
você falou que quando você começou lá em São Paulo ainda, o segmento, esse segmento de comunicação empresarial, ele ainda estava muito no início, né? Ainda lá em São Paulo já tinha muita concorrência, mas aqui não. Até lá também era um fato novo, tinha algumas agências já, mas as pessoas, existia na época publicidade, jornalismo, essa comunicação mais tradicional, essa forma de comunicação institucional, de divulgar a imagem, de construir reputação, de fazer relacionamento da empresa com o mercado, da empresa internamente com seus colaboradores, isso era uma coisa ainda nova. Começou no Brasil, acho que na década de 60, digamos assim, começou a evoluir. Então, quando eu cheguei aqui em Vitória com isso, realmente era um fato novo. Acho que a Beth Feliz fazia isso. E Rita Tristão. As duas estavam começando nessa área, eu me juntei a elas e fomos pioneiras desse segmento de comunicação institucional. Já existiam as agências de publicidade e o jornalismo, né, de sempre. Isso já dentro da 1004 ou ainda não? Não, já formei a 1004. Já tinha formado a 1004. 1004. Eu ia falar da curiosidade, né? Acabei mudando um pouco o foco, mas por que 1004? Né? Muita gente tem curiosidade. A empresa é muito conhecida, como você falou, tem 30 anos. A 1004, você tem 40 de formado. Eu acho que eu até confundi isso. Quando eu falei antes, falei que a Ailda tem 30 de formado. Não, é 30 de mercado a 1004. Né? De formado, ela tem 40 anos de mercado, né? Por que 1004? 1004, quando a gente montou a empresa, éramos eu, a Viviane, que é minha sócia até hoje, e convidamos a Marília Targueta para participar do grupo. E a gente pensando em nomes, meu Deus, nome, texto, CIA, muitos nomes já existiam. E um amigo, Dino Grácio, falou, por que vocês não pegam as iniciais de vocês, M e V, dá o número 1004 em algarismo romano? E vai ser um nome tranquilo, ninguém vai ter interesse nesse nome mesmo, vocês vão seguir a vida inteira. Foi bom, deu sorte. E deu certo. Deu certo. A Marília ficou pouco tempo porque ela teve bebê e trabalhar, mãe e família, foi complicado para ela no início, que a gente tinha que se dedicar muito. Sim. Mas eu e a Viviane, sim, estamos aí até hoje, graças a Deus. E 3 mulheres, né? Você vê, você pensando há 30 anos, em que a gente observa um processo ainda da mulher se empoderando aos poucos, né? Infelizmente, eu sempre falo isso aqui no programa, porque é triste a gente ver essa trajetória em que a mulher, ela tem que lutar muito para poder se despontar no mercado. Ou seja, lá atrás, há 30 anos, né, a Ailda e mais outras 2 mulheres já criavam, pensavam um negócio e estavam ali pioneiras, talvez, nesse segmento, como mulheres, eu penso. Sim, mas, sinceramente, foi muito tranquilo. A comunicação é um segmento com muita presença feminina, né? Muitas mulheres. E eu, sinceramente, desde lá, sempre as portas ficaram abertas, as pessoas entenderam a nossa proposta, a gente logo conseguiu fazer uma boa carteira de clientes, a gente nunca teve nenhum problema pelo fato de ser mulher, né? Isso é muito importante. Competência, sim. Cliente não gosta do seu perfume, não gosta do seu texto, não gosta do seu jeito, né? Às vezes a coisa não acontece com aquele cliente, mas pela relação com o trabalho. Pelo aspecto feminino, não. Graças a Deus, as pessoas sempre nos respeitaram muito. Isso é um depoimento muito importante, porque, como eu falei, 30 anos, né? A gente pensa 30 anos aí na nossa linha do tempo, né? Em que a mulher tem lutado cada vez mais para despontar o mercado, como eu falei, né? E é muito legal você dar o seu depoimento que vocês não sofreram tanto isso, não sentiram talvez tanto essa resistência eu não machista, foquei nisso, assim, né? Talvez mercado. Existisse e eu não percebi. Eu não foquei nisso. Vocês não sentiram tanto? Eu fui para o mercado, levei uma proposta de trabalho, os clientes foram gostando, comentando, indicando e a gente foi seguindo e acho que, assim, na minha proposta, né, que não é uma proposta ambiciosa de ser a maior empresa, de ser a única, de faturar milhões, uma proposta honesta, séria, possível, foi muito bom. E tá dando certo, né? A gente vê aí é um modelo, é um negócio de sucesso, né? E a gente gosta muito de falar isso porque, de fato, e eu não estou falando isso por mim, pela amizade que eu tenho com a Ailda, mas porque, de fato, é uma empresa bem sucedida no meio de comunicação do Espírito Santo. E a Ailda é um nome respeitado de norte a sul do Espírito Santo e pelo Brasil também. Mas é verdade, né? Não estou aqui jogando confete. A Ailda sabe disso. Ela é muito, muito modesta, mas é verdade. Uma empresária, uma jornalista que tem um respeito, né, da sociedade capixaba. Eu acho que esse respeito que se conquista, né, com o tempo, né, Ailda, isso faz toda a diferença também, né? Faz diferença e, assim, é importante você tocar nesse assunto porque hoje a velocidade
né, determina muita coisa no mundo. As pessoas querem começar, no dia seguinte ser famosos, na semana seguinte estarem milionários e daqui a pouco estão lá no chão de novo e perdem uma coisa importante, que é a construção. Importante no sentido de você ter uma coisa mais sólida e no sentido também de saborear isso, de ter um tempo, de plantar, de caminhar. Não pular etapas, de perceber, né? Não pular etapas. Isso faz diferença, né? Eu fico muito feliz hoje de ter tido a trajetória que eu tive. Me deixa feliz. Com certeza. Olha, hoje no programa a gente está conhecendo um pouco a história da Hilda Castro, né? Essa jornalista que tem mais de 40 anos de experiência nesse mercado e é dona da 1004, né? Que é uma empresa com mais de 30 anos, né? De história aqui no Espírito Santo, no mercado da comunicação. E hoje ela está dando uma aula, né? Para mim e para você, telespectador, também sobre comunicação, porque de fato é uma referência para todos nós, jornalistas capixabas. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí, a gente vai continuar conversando com a Hilda, conhecendo um pouco mais da história dela e também da 1004 Comunicação. A gente já volta. Você está assistindo Em Destaque. Oferecimento Karcher. A Karcher tem os melhores equipamentos de limpeza. Encontre o seu na Difemac Ferramentas. Estamos de volta hoje recebendo em destaque a empresária, jornalista Hilda Castro, da 1004 Comunicação, contando um pouco dessa história de vida e nos ensinando também um pouco de comunicação. Eu falo sempre, porque Hilda realmente é uma referência para todos nós, para quem é jornalista aqui no Espírito Santo. Hilda, você me conta um pouco da trajetória, um pouco da 1004, né, até os dias atuais. E eu lembro que eu abri o programa no bloco anterior comentando sobre os novos momentos que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo essa pandemia do novo coronavírus. Eu acho que era algo que nenhum de nós tínhamos como prever, aliás, a não ser quando começou lá na China, né? Quando a gente começou a ver essa situação toda, que está mudando talvez a forma de pensar o mundo, a forma de lidar com a realidade. E por que não a forma também de pensar comunicação, claro. Não é? Uhum. A palavra, eu acho, hoje é reinvenção. A gente já vinha num processo de mudança grande da comunicação do mundo e especialmente da comunicação por conta das novas mídias, da internet, né, do digital. Isso foi uma coisa assim enlouquecedora, porque em poucos anos as pessoas tiveram que, de repente, se comunicar diferente, essa horizontalização que aconteceu, todo mundo tem acesso, todo mundo tem um celular, todo mundo participa. Sim. Então, os próprios veículos de comunicação, todo mundo, né, teve que fazer mudanças. Agora, por conta da pandemia, isso acelerou. Então, talvez o que a gente tivesse um tempo maior para fazer, nós temos que fazer agora, né? Com trocar um pneu com o carro andando, né? Sim. Então, por isso que eu falo reinvenção. Mas eu acho que, assim, se a gente sempre olhar para o fato, né, entender qual é o contexto, qual é o cenário, o que as pessoas esperam da gente e de que forma eu me comunico nessa maluquice aí que a gente está vivendo, a gente atravessa e segue. É possível, ter né? atenção, né? Ter atenção, é ter responsabilidade, claro. É não rejeitar o novo, é entender que não adianta, não adianta choro. O fato está aí, o mundo mudou e se a gente não segue, a gente fica. Fica para trás, né? Pra trás, Fica obsoleto. Imagina, rapidinho, lá no meu tempo, né? Eu fiz curso de datilografia. Se eu insistisse com uma máquina de datilografia, hoje eu estaria fazendo o quê? É verdade. Né? Então, vamos para o computador. E vamos para a internet, e vamos para as novas mídias, e vamos entender como é que a gente se conecta com os novos públicos, como é que são essas pessoas. Essa turma jovem que vem por aí, que vai ser o grande consumidor, né, do futuro. É muito estudo, muita análise e coragem para seguir. Coragem para seguir em frente, né? E não desistir nunca mesmo, né? De fato. Agora, Hilda, você fala de muito estudo, né? Eu acho que toda profissão hoje em dia, né? Isso acaba sendo até um clichê, que você não pode parar nunca de estudar. Acho que a comunicação, isso é ao cubo, né? Talvez essa lógica e esse pensamento, porque
a comunicação lida, né, com essa relação entre as pessoas, e as pessoas estão em constante mudanças, né? O ser humano muda muito, ele muda o tempo todo e ele vai evoluindo. E se a comunicação não acompanha esse processo, ele acaba tendo ruído, né? São termos aí da comunicação mesmo que a gente usa, né? Então, assim, é uma evolução permanente mesmo, permanente. Para o profissional de comunicação é um grande desafio, porque ele, hoje, na minha área, se forma jornalista ou se forma relações públicas e depois ele vai trabalhar numa área que exige dele matemática, exige dele ciência, exige dele relacionamento, exige dele uma porção de outras coisas que são necessárias para ele fazer um bom trabalho. Então, é muito estudo. É você, além de estudar mesmo, né? Voltar para a escola, porque não adianta eu me formar jornalista e achar que só com aquele curso eu vou me resolver. Mesmo se eu for para a redação, eu vou ter que continuar estudando, né? Claro. As pessoas falam que a gente vai ter 2, 3, 4 profissões daqui para frente, né? Mas mesmo na sua profissão, você tem que entender das outras profissões. Claro. Você tem que se conectar com outras áreas para você saber quem é o seu cliente, quem é o seu público, como é que você chega até ele, quais são as ferramentas que você tem, para você ter assertividade nesse processo, para você fazer com que esse trabalho que você se propõe de comunicação para, no caso da 1004, dos seus clientes, para o seu mercado, ele seja bem feito. Claro. Então, é um desafio. É um desafio permanente. É reinvenção, né? A gente volta ao que a gente falou lá, né? Essa reinvenção permanente para você sobreviver nesse mercado, né? Acho que é isso. Para você fazer bem feito. Fazer bem feito. Bem feito, né? Porque nós não temos o mundo que tínhamos. A gente tem um outro mundo. Sim. Então, para a gente se sobressair, fazendo um bom trabalho nesse mundo que aí está, que nem vem, né? Ele já está aí, ele já está posto. Já está posto, né? Já está acontecendo. Tem que ter todas essas... Saber lidar com todas essas ferramentas, saber entender bem do seu mercado, conhecer bem o seu cliente, seus públicos, fazer muitos estudos, muitas análises, buscar ajuda com outros profissionais para você conseguir fazer a comunicação bem feita. É isso, né? Bom, hoje no programa a gente está recebendo Hilda Castro, da 1004 Comunicação. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, não saia daí. Você está assistindo Em Destaque. Oferecimento Karcher. A Karcher tem os melhores equipamentos de limpeza. Encontre o seu na Difemac Ferramentas. Estamos de volta com o programa Em Destaque na TV Sim, também na Record News. Hoje conversando com a jornalista Hilda Castro, da 1004 Comunicação. Hilda, a gente está vivendo um momento, a gente comentou um pouco sobre isso no bloco anterior, em que as mídias sociais, as redes sociais, elas chegaram para ficar, né? Aí a gente tem aí o Instagram, o Facebook, enfim, o LinkedIn, tantas outras redes, o Twitter, eu estou citando algumas, mas outras tantas também. E essas redes, esses meios, eles se tornaram também instrumentos para os jornalistas, né? E a gente tem uma situação muito curiosa, porque o jornalismo começou a usar para chegar a essas pessoas que estão nas redes. Então, como atingir, como levar a notícia? Via rede social. Só que a gente também viveu um paradigma, né? Mudança de paradigma, porque começou muita fake news para todo lado. Enfim, como você ter credibilidade nesse momento, Hilda? É verdade, meu bem e meu mal. Meu bem e meu mal. Eu sou encantada com a rede social, acho que é uma ferramenta maravilhosa. Democratizou, deu oportunidade, deu voz para todas as pessoas, mas talvez ainda por ser uma coisa meio nova e por não ter uma regulação, né, tão bem estruturada, ela se perdeu exatamente na irresponsabilidade do uso. Então, é uma ferramenta boa, chega, importante para as empresas também, importante para as pessoas que querem contar, para as famílias, para as pessoas que estão distantes, ela aproximou pessoas, tudo isso é muito importante. Sim. Mas ela não tem uma coisa que o jornalismo tem, que é credibilidade. Essa pandemia, ela foi relevante para o jornalismo, porque como as pessoas acharam que a rede social era muito fácil e eu podia,
houve uma migração assim meio que né, todo mundo para a rede social. Sim. Mas tem esse aspecto negativo da fake news. Tem algumas coisas que confundem, né, informações que não são boas, um pouco de fofoca. E para o jornalismo, com a pandemia, ficou evidente que que a sociedade precisa dessa informação. Sim. Minimamente checada, minimamente isenta, que ouça os dois lados, que tenha responsabilidade. Eu acho que para a democracia acontecer, claro, o jornalismo tem um papel fundamental, muito relevante. E essa pandemia evidenciou isso, como a gente precisa de um serviço público de saúde bom, como a gente precisa de um mínimo de Estado organizando as coisas, claro, o jornalismo foi fundamental. Ele recuperou a sua preponderância, digamos assim, né? A gente precisa da notícia. Precisa da notícia. Se informar verdadeiramente. Claro, isso que eu estou falando de extrema importância, porque, de fato, quando as redes sociais chegaram, as pessoas elas tiveram essa impressão mesmo, errônea, tem informação na rede social muito fácil, né? Todo mundo ali posta, todo mundo vira um repórter, né? Vai ali, fotografa, tira, faz um vídeo. Não que seja ruim, até porque as pessoas dessa forma nos ajudam muito, nos trazendo informações. Fazer essa relação. Mas alguém tem que analisar, né? Alguém tem que verificar a veracidade daquilo, né? Verdade. Esse é o papel da imprensa, né? É o papel da imprensa. Existem coisas que são, digamos assim, bíblicas, né? A verdade, a reputação, o respeito. E o jornalismo tem essa pegada, tem essa força. Ele tem muita importância nesse aspecto. Então, meu amigo, que bom, né, que isso ganhou, voltou. Né? Que a gente pode tirar esse lado positivo desse momento tão difícil, né? Momento tão difícil. Tão complicado. Agora, Hilda, quando você cita a importância do jornalismo para isso, a gente escuta às vezes, lê muitas coisas, né? Como jornalistas que somos. Por exemplo, eu não assisto mais jornal porque eu tenho a informação lá no Facebook, lá no Instagram, como eu comentei antes. E o que a gente tem visto aí, né, de informações, como as fake news cresceram, em especial nas redes sociais. Fake news né? é crime. Sim. Fake news é crime. A gente precisa, no Brasil, de regulação. Né? O poder público está se esforçando para isso, mas a gente ainda não começou a punir verdadeiramente. Está lento esse processo. Está lento, eu acho que sim. Porque elas fazem um mal muito grande agora na pandemia, dizendo de coisas que curam, que não curam, dando dicas de tratamentos. Meu Deus, que maldade. Muita maldade. Ou então, levianamente, eu brinco no caldeirão da rede social, jogando pessoas naquele caldeirão, achincalhando, destruindo reputação. Sim. Ou seja, a rede social, como você falou, como você abriu respondendo, meu bem, meu mal, meu né? Bem, meu mal. Aquela possibilidade de realmente fazer o bem, de ajudar, mas também a possibilidade de fazer totalmente o inverso. Totalmente o inverso. Né? Mas assim, destruir eu outras acho pessoas. que é um processo de aprendizado. A gente vai lidar, vai aprender, vai amadurecer, vai equilibrar e vai usar bem. Claro. Aí vamos ter todos, cada um, seu espaço. O jornalismo, com a informação tradicional, apurada, checada, é aquela comunicação que informa verdadeiramente a sociedade. A rede social, aproximando, contando, divertindo, né? Sim. Uma outra proposta, também vendendo. Claro. Né? O jornalismo também vende. Com a possibilidade, múltiplas possibilidades. E aí, cada um no seu espaço, mas todo mundo fazendo uma coisa boa para a humanidade. Agora, Hilda, nosso tempo está quase encerrando, mas antes eu não poderia deixar de perguntar isso. A gente observa, quando fala de fake news, né, e a gente que lida com comunicação o tempo todo fala-se muito disso, eu li alguns estudos há um tempo atrás, não me lembro agora a fonte, mas estudos de credibilidade, que falavam como as fake news atingem cada vez mais um público, uma faixa etária que entrou um pouco mais tardiamente nesse universo digital, né? As pessoas que têm um pouco mais de idade, mas lógico que isso não é regra. Talvez por ter um pouco menos de malícia no meio digital, né? Eu acho que falte também um pouco de conhecimento de como isso acontece. Porque você veja, se fala muito da eleição do Trump nos Estados Unidos, né? De como foi manipulado, de como a rede social permite que eu saiba quem é você, que eu mande aquela informação que você gosta de ler, como é que eu te aprisiono na minha comunicação. Sim. As pessoas ainda não entenderam qual é a força que existe por trás dessas redes. Sim.
É tecnologia, é futuro. Mas eu tenho que saber que eu também posso estar sendo usada quando eu recebo uma informação. Claro. Eu preciso ter inteligência para olhar e falar, isso sim, isso não, isso é bom, isso é ruim. Mas eu acho que, sinceramente, é um aprendizado. Claro. É novo, as pessoas se encantam, ainda não sabem bem como funcionam. E aí o jornalismo precisa contar mais essa história, mostrar o que é bom e o que não é bom, para que a gente saiba usar melhor. A gente volta nisso, né? Volta na importância da comunicação, a gente volta na importância de uma imprensa que vai realmente verificar, vai analisar, né? E averiguar, né? Criar, de fato, ver se é verdade, né? Literalmente. Vai checar. Também vai formar o cidadão. Olha só, gente, existe isso acontece assim, os riscos são esses. As grandes reportagens, as grandes histórias. É isso, né? As narrativas positivas. As narrativas positivas. Olha, gente, infelizmente, tempo chegando ao fim, mas eu quero agradecer muito Hilda Castro, da 1004 Comunicação. Como eu falei, ela que tem essa trajetória de sucesso, de respeito no jornalismo capixaba. Como eu disse, 30 anos de 1004, mais 40 anos de jornalismo. Amém. Então, uma trajetória realmente aí de se bater palmas, de se aplaudir. Muito obrigado por ter aceito o convite e ter vindo conversar com a gente. Imenso ter vindo aqui, Fabiano. Você é um fofo, adora a Record News, está presente lá na minha cidade, em Conceição da Barra. Estamos lá. Filho, adoro. E vamos em frente. Vamos em frente. Obrigado, Hilda. Um beijo grande para você. E a você de casa, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia. A gente se encontra de segunda a sexta às 8h30 da noite na Record News e às 9h30 da noite na TV Sim. Lembrando, siga a gente nas redes sociais também, @programa em destaque e @Fabiano Rossi. Qual é a rede social também da 1004, hein? Pra quem tá em casa. A 1004 tem Facebook, tem, mas eu só procurar 1004. 1004. 1004 Comunicação. Isso. Siga lá também a 1004 Comunicação para ficar por dentro de todo esse meio, né? Esse universo que a gente citou hoje aqui no programa. Para você, uma ótima noite. A gente se vê no nosso próximo encontro. Tchau. Você assistiu Em Destaque. Oferecimento Karcher. A Karcher tem os melhores equipamentos de limpeza. Encontre o seu na Difemac Ferramentas.